Estamos de volta e sempre mostramos aqui no Vida no Campo grandes e pequenos produtores de frutas. E é fato, gente, cada produtor tem o seu jeitinho de produzir e cuidar. Hoje vamos mostrar um produtor que cultiva coco verde e como tudo funciona por lá. Vamos ver. Vem chegando o verão, o calor no coração. Quem nunca ouviu essa música da Marina Lima? Faltam poucos dias para a estação mais esperada do ano chegar, o verão. E com ele uma fruta ganha destaque. Eu estou falando do coco. Além de ser um alimento muito nutritivo, é uma das mais saudáveis do mundo. O coqueiro é considerada a árvore da vida, devido à grande gama de produtos e subprodutos que podem ser obtidos da planta. O coco é encontrado facilmente no nordeste do país, mas aqui em Goiás, em uma área com quase 29 hectares, o seu Luiz Fernando cultiva o coco anão da Bahia. O agropecuarista, que antes mexia com gado, resolveu se aventurar nesse ramo. Através de um amigo que ele viu essa área aqui, comprou e me chamou para ser sócio dele. E depois nós compramos uma área maior juntos, ele desistiu e me deixou sozinho, como diz, sozinho para me quebrar a cabeça. Mas que eu agradeço até hoje ele por ter me trazido para cá e ter me feito eu passar por inúmeras dificuldades, inúmeras barreiras, mas que graças a Deus superei. Já são 25 anos produzindo o fruto e o produtor revela que durante esse tempo enfrentou muitas dificuldades. No começo foi o problema de irrigação, o problema de técnica que a gente não tinha para dar uma assistência para a gente, do desconhecimento, o mercado, que a gente deslumbrava um mercado que você ia nos parques, achava o coco lá de R$1, falava, nossa, eu fiquei rico. Olhava o tanto de coco que tinha aqui, mas na verdade, a hora que você ia vender ele lá, eles queriam te pagar de 15 a 20 centavos. E isso foi me contrariando, porque é aquela coisa, o produtor trabalha, faz o ouro e entrega para o atravessador. E o atravessador não dá valor no produtor. Aí que eu comecei a partir para a industrialização e envasamento da água, mas natural, sem nenhum conservante, do jeito que eu gosto de beber ela no coco. Mas esse não foi o único ponto negativo que o produtor teve que lidar cultivando o coco. Outro problema foi quanto à desvalorização do produto aqui na região. Para não perder mercado, o jeito foi inovar. Sendo que o meu coco aqui, do jeito que eu levava, eles estavam falando que era até melhor do que o coco do Nordeste, porque eu tive que mentir para poder vender e a pessoa experimentar. Aí a hora que eu fui falar que o coco era de Goiás, eles simplesmente falaram, não, então tem que pagar mais barato. Aí isso me deixou muito contrariado. Aí eu comecei a criar pontos próprios para mim, levando para as escolas, para as academias e as próprias pessoas querendo para festas, alguma coisa assim. E aí o negócio foi indo, foi acontecendo e foi me cobrando mais profissionalismo e melhores estruturas para poder a água de coco ficar cada vez melhor, porque ela não aceita 99% de higiene, tem que ser 100%, ela perde por qualquer coisa. O coqueiro anão é uma planta de origem asiática. Foi introduzida no Brasil por volta de 1553 pelos portugueses. O primeiro estado a cultivá-la foi na Bahia, mas ao longo do tempo a produção se expandiu pelo Brasil, principalmente em todo o litoral do Nordeste. Mas o clima aqui no centro-oeste do país também é favorável para o cultivo da fruta. O coqueiro é uma planta, de clima tropical, então aqui para a gente é favorável, até pela condição de luminosidade. Ele precisa em torno de 2.000 horas anuais de sol, então isso já facilita bastante para o coco. Em questão a regime de chuvas, aqui a gente deixa um pouquinho a desejar, porque o coco precisa de pelo menos 1.500 milímetros anuais. Então, para os nossos cultivos da região centro-oeste precisam ser irrigados. Mas em questão de clima, é bem favorável, sim. O manejo do coco exige alguns cuidados, além das condições climáticas. A análise do solo também é fundamental. Ainda segundo a especialista, uma área com boa distribuição de chuvas também faz toda a diferença. Aqui para nossas condições há necessidade sim de fazer irrigação, A gente não pode ficar em 3 meses consecutivos com um mínimo de 50 milímetros para a cultura do coco. Então é necessário que a gente irrigue, mas faça isso de forma consciente, Sempre baseado aí em fatores como o fator da cultura, que é o KC, então fazer esse dimensionamento correto da demanda hídrica do coqueiro. E também é imprescindível que a gente faça análise de solo,
que ela seja pelo menos uma vez ao ano, né, para a gente fazer uma correção correta dos nutrientes que podem estar faltando no solo, para que não tenha nenhum distúrbio ali por conta de fatores nutricionais. Por isso, aqui na propriedade do Luiz Fernando, o processo de irrigação é feita por aspersão, já que praticamente metade do ano aqui em Goiás é de tempo seco. E a questão da qualidade também. Se você não tiver uma adubação boa, uma irrigação bem feita, ele não produz com qualidade. E hoje eu não vendo coco de mesa, que é o coco bonito, o coco redondo, que todo mundo quer comprar. Mas eu tenho muito aqui porque a minha água tem qualidade, porque eu procuro ter uma excelência na produção e na adubação para mim poder ter cada vez uma água de qualidade. Mas em tempo de racionamento de água, sabemos das dificuldades que os produtores têm para manter a plantação aguada. Apesar de irrigar todos os dias, o seu Luiz aproveita o horário certo para evitar desperdício e também para não pagar mais caro por isso. Às vezes até avança um pouco o período do dia, dependendo da umidade do ar. Se ela estiver muito baixa, a gente estende, porque eu tenho uma tarifa verde que eu posso usar ela só à noite. E aí, às vezes, se não tiver a irrigação adequada, eu tenho que usar de dia também. Aí você fica mais caro, porque você paga uma taxa normal. E aí começa a ficar um pouco inviável. Tem uma represa que abastece, graças a Deus é uma represa boa, que ela dá conta de me atender e atender aos vizinhos também. Então, isso aí foi um projeto que deu certo na questão da irrigação. A adubação também é importante para o coco-anão, já que a espécie é mais exigente em água e nutrientes. Até mesmo a casca do coco aqui vira adubo orgânico. Eu procuro sempre fazer o mais natural possível, orgânico. Eu tenho 2 tanques ali que eu faço um composto orgânico, que é através do rumen de boi e as bactérias que ele produz. Então essa fecha irrigação eu faço ela 2 vezes por semana para não ter que usar o adubo químico, porque além de ser caro, ele não tem um resultado tão bom igual o orgânico. É um resíduo sólido que é natural, mas ele demora muito a decompor. E hoje o que a gente faz? A gente tritura ele e devolve ele para a lavoura. Quer dizer, a gente faz um reaproveitamento sustentável dele. Os coqueirais também sofrem com as pragas. E algumas são mais comuns, como o ácaro da gema e do fruto, que atacam as plantas no viveiro e mudas recém-introduzidas no campo, afetando a produtividade. Quando você tem uma deficiência na planta, ela fica mais sensível aos ataques das pragas. Então, é outro problema que a gente procura alimentar o coco cada vez melhor, porque você gasta menos com defensivos também. A gente recomenda sempre que o produtor faça inspeções periódicas no pomar, né, para ele saber qual que é o nível populacional que está desse inseto na área. Então a gente faz o MIP, que é o manejo integrado de pragas, verifica se aquela população presente na área está gerando um dano econômico, para que não venha a causar aí, né, diminuição da rentabilidade e baixar a qualidade desse fruto. Aqui a gente pode ver os sintomas do que o ácaro causa no fruto, né? E inviabilizando aí, diminuindo a qualidade dessa produção. A engenheira agrônoma ainda explica o que acontece quando um ácaro ataca o fruto. Em alguns casos, o produto pode ser até descartado. Aqui a gente pode perceber um dos sintomas causado pela presença do ácaro. E o que acontece? Se ele for utilizar essa água para invasar, ainda a gente consegue ter um aproveitamento desse fruto, né? Por mais que ele já fique danificado e tenha uma dimensão menor. Mas se for para um comércio in natura, como a gente vê vendido em parques, em praias, já fica muito inviável, pois é um fruto que perde sua qualidade e o consumidor ele come, né, e consome com os olhos. Então um fruto desse já é descartado para o mercado in natura. O seu Luiz conta que já perdeu 90% da lavoura por causa dos ataques dos ácaros. Por isso, hoje, ele toma algumas precauções para evitar prejuízos como esse. Eu tenho usado o óleo de algodão e o detergente neutro. Quando o ataque, às vezes, piora um pouquinho, eu uso um pouco de inseticida para poder controlar essa infestação, mas sempre com adubação natural, a correção natural. Depois de plantado, a média para o coco-anão produzir é de 3 a 5 anos. Aqui na propriedade do seu Luiz, cada pé chega a produzir 100 cocos por ano. E por mês são colhidos cerca de 30 mil frutos. Mas dependendo do período, o produtor já chegou a colher 40 mil. O que, segundo a especialista, é uma ótima safra de coco, já que a espécie anã é própria para fornecer água de coco. Além disso,
O pé do fruto pode produzir até 50 anos, se bem cuidado. Ela começa a produzir aí em torno de 3 a 5 anos. Ela vai dar em média aí 100 a 120 frutos por planta, né? E é uma cultura que aqui ela já está um pouquinho alta, por conta de ser 25 anos já, né, estabelecida, mas é uma variedade que tem uma aptidão para produzir coco, para fazer água de coco. O seu Luiz comemora. Afinal, nesta época de verão, a colheita aumenta e muito por aqui. E ele, que domina o mercado de fornecimento de água de coco envasada na região de Goiânia, está confiante nos lucros futuros. A colheita sua, quer dizer, ela sobe no tempo de calor, ela sobe 200% a demanda. E quando chove e esfria, cai também 80% a 90% as vendas. Hoje eu fecho a cadeia, eu faço a produção, eu invaso e distribuo. As pessoas que veem e às vezes descobrem a qualidade da gente, vêm atrás da gente. Mas assim, hoje eu dou conta mais ou menos do mercado de Goiânia, que é muito grande e não é assim eu abraçar tudo. Eu quero ter mais a qualidade. Eu estimo muito pela qualidade.